Como fazer um plano de aula da educação física para o ensino fundamental? Você está aí querendo estruturar o seu plano de aula, mas não sabe por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza está aqui para te ajudar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo, que é o vídeo de número 3 aqui da nossa sequência de vídeos sobre o componente curricular da educação física, nós vamos colocar em prática o nosso plano de aula. Na aula número 1, nós estudamos o componente curricular educação física dentro da BNCC, entendendo seus termos, seus conceitos. Na aula de número 2, nós pegamos todas essas informações e colocamos na estruturação do nosso plano de aula. E nessa aula, nós vamos pegar todas essas informações, toda essa estruturação e colocar em prática. É por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico e assim se aprimorar enquanto professor. Te convido também a deixar o seu like aqui nos comentários, perguntas, dúvidas e questionamentos. E não se esquece, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, com aquele seu colega que está precisando de ajuda para assim conseguir entender a BNCC e fazer os seus planos de aulas e alcançar o sucesso no seu planejamento. Então vamos lá iniciar esse processo pedagógico. Então vamos iniciar mais um processo pedagógico, hoje falando sobre o componente curricular da educação física, dando continuidade aos nossos estudos. Estamos na aula 3, onde a gente vai colocar em prática o nosso plano de aula. Na aula 1, a gente estudou o componente curricular educação física na BNCC. Na aula 2, a gente fez a primeira parte do plano de aula, onde a gente estruturou unidade temática, objeto de conhecimento, componente curricular, habilidade e competência. E na aula 3, que é essa, a gente vai colocar em prática. Lembrando que nós estamos na maratona plano de aula, onde nós já fizemos um plano de português, um de matemática, um de geografia, um de história, um de ciência, um de arte e agora de educação física. Então vamos lá. Como nós já estruturamos nosso plano de aula, agora a gente vai colocar em prática o nosso plano de aula. Conhecimentos prévios trabalhados. Os nossos alunos precisam entender o que é atividade física, o esporte com bola, esporte coletivo e jogos e brincadeiras que a gente já desenvolveu nas nossas aulas passadas. Então, como a gente já desenvolveu esses conceitos, a gente vai só reafirmar eles na nossa aula. Ah, mas eu ainda não trabalhei com esses conceitos, professor. Então você faz uma revisão antes da aula. Contextualização. Contextualização é o início de todas as nossas aulas enquanto professores. Na contextualização é o momento que nós, professores, vamos apresentar o conhecimento para os nossos alunos de uma forma prática, ampla e globalizada. O que quer dizer isso? Se nós vamos trabalhar com o esporte de inclusão, a gente vai falar no decorrer da nossa contextualização, que é o início da nossa aula, onde a gente vai problematizar, contar algum exemplo sobre as Paralimpíadas ou alguma determinada situação onde o aluno vai conseguir entender essa informação e colocar, aplicar no seu cotidiano comunitário, familiar e assim entender o que a gente está fazendo. E assim, a partir dessa significação, conseguir efetivar a aprendizagem e fazer ancoragem, que é o que diz a teoria do ensino significativo. Então, quando você for chegar em sala de aula, professor ou querido estudante, você vai falar sobre os esportes inclusivos. Pessoal, qual é a importância do esporte inclusivo? O esporte inclusivo ele é muito importante por quê? Porque vai garantir o direito de todas as pessoas participarem da atividade, porque todas as pessoas têm o direito de participar, o que liga direto com os temas contemporâneos transversais que a gente já escolheu. Então, como é que a gente vai iniciar a nossa aula? Através de uma conversação e exemplo dos acontecimentos da atualidade, analisar e refletir acerca do convívio e a participação social de cada pessoa na sociedade, aplicando esse conhecimento na realidade do educando. Essas realidades incluem evento da igreja, festa comemorativa, narrativa de jogo de futebol, modalidade esportiva, filmes, desenhos ou qualquer outra vivência que haja nexo com a atividade. Então, para contextualizar, a gente tem que englobar todas essas informações, que essas informações fazem parte do convívio social dos nossos queridos alunos. Desenvolvimento. Como é o nome da minha atividade? O nome da minha atividade é vôlei adaptado ou vôlei tentado na escola, que é o mesmo tema que eu coloquei na minha do planejamento. Descrição da atividade. A atividade deve começar com a divisão da turma em 3 grandes equipes a critério do professor. O professor deve realizar a explicação da atividade com toda a turma, realizando perguntas problematizadoras sobre o tema, incentivando a participação dos alunos. Então, a gente vai dividir a turma em equipes, tá certo? No caso, são 3 equipes. Por quê?
que a gente vai colocar 3 equipes para ter um rodízio. Porque 2 vão participar, depois vai vir a terceira, e assim trocar com quem perdeu, e a gente vai continuar esse rodízio até o momento que a gente vê a possibilidade de deixar só 2 equipes e assim trabalhar o processo de inclusão com bastante clareza. Após a divisão das equipes, o professor deve dividir a quadra ou a área disponível com a rede de vôlei ou com materiais disponíveis. Dividir as equipes, o professor deve dividir a quadra. Normalmente as quadras da educação física nas escolas já são pintadas, mas caso não seja, você vai ter que medir lá um espaço, delimitar um espaço para que possa acontecer a atividade. Aí você vai o quê? Utilizar a sua rede de vôlei, querido professor e estudante. Ah, não tem rede de vôlei nem tem um quadra. Faça na sua sala de aula. Você utiliza como meio para delimitar as próprias cadeiras. Ou com os materiais disponíveis. Na minha escola não tem bola, na minha escola não tem rede, na minha escola não tem quadra, na minha escola não tem apito, na minha escola não tem TNT, na minha escola não tem EVA, na minha escola não tem isso, aquilo. Muitos professores afirmam isso, né? Não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso. O que é que a gente faz? A gente utiliza o que a gente tem. A gente utiliza o que a gente tem. Se você não tem rede de vôlei, se você puder levar de sua casa, leve. Ah, eu vou levar meu material. Se você puder levar, você leve. Se você puder levar uma bola, leve uma bola, não tem problema nenhum. Depende mais da sua intenção do que realmente ter ou não ter o material. Mas na maioria das escolas, tá certo? Pelo menos nas escolas que eu já passei, tem esses materiais. Então você utiliza o material que você tem ou os materiais que eu estou disponibilizando aqui. Que no caso é a rede de vôlei. E explicar como vai acontecer as regras da atividade. Todos os alunos devem estar sentados com os glúteos, que é o bumbum, no chão, para realizar uma atividade, para realizar uma partida de voleibol com os comandos do professor. As regras do vôlei permanecem, mas o professor pode adaptá-las quando necessário. Como é que o senhor, professor, vai trabalhar com alunos do 5º ano com vôlei? Se os alunos sabem vôlei, os alunos já chegam com suas vivências em sala de aula. Então a gente vai aplicar essa realidade nos nossos alunos. Lembrando que a gente não vai treinar aqui profissionais para serem atletas do voleibol, não. A gente vai fazer uma atividade que a gente vai utilizar as regras do vôlei, tá certo? E a gente também vai adaptá-las elas na medida que a gente perceber. E assim vai acontecer a nossa atividade. Depois da compreensão dos alunos pelo conhecimento introdutório apresentado pelo professor, ele deve explicar como vai ser realizada a atividade. Caso seja necessário, o professor pode passar um vídeo. Por exemplo, lá no referência bibliográfica do meu plano de aula, eu coloquei um vídeo aqui, ó. Por quê? Porque possamos colocar lá um data show, um retroprojetor para mostrar atividades para os nossos alunos. Ou levar no meu próprio celular e mostrar para eles. Por exemplo, a atividade que a gente vai trabalhar é essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora. O vídeo que eu vou utilizar é esse que eu estou mostrando para vocês aqui. Esse é um vídeo do YouTube, tá certo? Tá aqui o título do vídeo. Tá aqui o nome do canal. Aí você vem aqui e assiste esse vídeo, que é um vídeo bastante interessante, explicando como é que a gente trabalha o vôlei sentado ou o vôlei adaptado. No YouTube tem várias atividades, várias atividades. Fica a seu critério o professor escolher qual atividade o senhor quer trabalhar. Atividade: serão feitas perguntas norteadoras e problematizadoras para a turma como um todo em vários momentos da aula, a fim de verificar a compreensão dos alunos sobre o aluno abordado, que é a avaliação. A minha avaliação, o que eu quero trabalhar aqui como aula, cadê meu tema? Tá aqui, ó, vôlei adaptado na escola. O objetivo que eu quero alcançar na minha aula é compreender a importância dos esportes adaptativos e a inclusão educacional e social. E como objetivo atitudinal é reconhecer a importância do esporte adaptado e a inclusão educacional e social das pessoas com deficiência. Então são todos esses objetivos que eu quero alcançar na minha aula. E assim a gente vai realizar o nosso processo avaliativo. Os alunos, primeiro, eles vão dar resistência. O que é resistência? Eles não vão querer participar da atividade. Por quê? Porque é fora de costume. Vôlei a gente joga em pé e o vôlei que eu quero apresentar eles vão jogar sentado. Por que eles vão jogar sentado?
Então a gente tem que problematizar sobre isso. Vamos começar a atividade todos sentados. Aí alguns vão dizer, eu vou sujar minha roupa. Não tem problema não, vai ser só uma vezinha, o chão tá limpo, porque eu mesmo já varri. Então vamos ajeitar aqui a atividade. Pronto, a gente se senta, faz a atividade. E no decorrer da atividade, os alunos vão ver que é difícil. Vão ver que não é tão simples ficar sentado e deixar o glúteo no chão e fazer a atividade, fazer toda a movimentação, trabalhar no coletivo, trabalhar em equipe, respeitar o próximo. Não é tão simples, mas eles têm que sentir na pele essa vivência. E no decorrer da minha atividade, a gente vai começar a falar. Essa atividade está difícil? Se quando a gente fez essa atividade na faculdade foi complicado, imagine na educação básica. Como podemos facilitar essa atividade? E você vai estimular o próprio aluno a pensar possibilidades melhor. Professor, se a gente vai jogar sentado, primeiro a gente tem que baixar pelo menos a rede. Olha aí, ó, já começou a pensar. Então vamos diminuir a rede. Mas qual a altura? Essa altura? Mas se a gente fizer isso, a gente vai ter que alterar a regra. Então vamos alterar a regra. A gente tem que aumentar a área de contato ou diminuir a área de contato? A gente tem que aumentar, porque se a gente aumentar a área de contato, a gente vai conseguir fazer com que todos possam participar e tocar na bola. Então vamos ampliar aqui o nosso processo adaptativo. Todos os alunos conseguem participar dessa atividade? E o que é inclusão? Será que todos os alunos conseguem participar dessa atividade? Você tem que ver a sua realidade também, professor, acerca dessas perguntas norteadoras. Será que todos podem participar? Será que todos têm mesmo pé de igualdade na hora da competição? E a nossa vida cotidiana? Nós somos todos iguais? Será que todos nós aprendemos na mesma velocidade? E se nós não aprendemos na mesma velocidade, o que a gente precisa fazer? Nós somos diferentes? Somos. Mas será que ser diferente é ruim? Mas professor, essas perguntas são perguntas norteadoras que a gente vai levar a reflexão aos nossos alunos acerca do esporte adaptativo, assim como a vida adaptativa, onde eles precisam entender sobre a inclusão educacional de todos os alunos sobre o esporte e a inclusão social de todos os nossos alunos que possam ser pessoas com deficiência. E mesmo que não sejam alunos com deficiência, a gente tem que fazer sobre esse processo inclusivo. Os alunos devem realizar um resumo crítico, olha a atividade deles, ó. Os alunos devem realizar um resumo crítico no caderno sobre a atividade desenvolvida na aula e a importância da inclusão de alunos com deficiência física nas aulas de educação física e na sociedade. Da inclusão de alunos com deficiência física nas aulas de educação física. E não precisa ser só deficiência física, tá certo? Pode ser alunos com deficiência, tá certo? Ou pessoas com deficiência, fica a seu critério. Conclusão. O professor deve finalizar a aula comentando, aplicando, integrando todos esses conhecimentos na realidade do educando, com interdisciplinaridade. Aí a gente vai falar de Paralimpíadas, de praticantes de esporte que tenham deficiência, tá certo? Mas que eles desenvolveram essa aptidão com muito esforço, com muita dedicação dentro dos seus limites. Eu tive uma professora no meu ensino, enquanto eu era acadêmico, estava estudando educação física, que ela falou, ela disse uma frase que eu levo pra minha vida toda, sabe? Quando eu tô planejando, que ela disse assim: todos nós temos deficiências, porque ela era professora de educação física adaptada. Todos nós temos deficiências e dificuldades. Devemos vencer nossas dificuldades, a frase é essa: devemos vencer nossas dificuldades e potencializar as nossas habilidades. Todos temos habilidades. Todos temos habilidades. Algumas pessoas têm limitações anatômicas, que são algum tipo de deficiência física, mas elas também têm habilidades. Talvez elas possam ser uma boa pessoa que trabalhe com informática, com fotografia, com design, ou com qualquer outra profissão. Vai depender muito ali em relação aos interesses dela e as suas dedicações. O recurso que nós vamos utilizar: estratégia de conversação, socialização e discussão, para a gente fazer as perguntas problematizadoras. Por que humanos? Porque é contato pessoa a pessoa. Didáticos, por quê? Porque vai potencializar as minhas capacidades enquanto professor. Vídeo retroprojetor TV, notebook, computador e celular. Materiais: caderno, lápis, rede e bola de vôlei, apito. E vamos lá. Avaliação. Normalmente quando a gente fala de avaliação a gente lembra de prova, né? Mas não é isso.
Inclusive aqui no canal tem um vídeo falando sobre avaliação escolar. A avaliação é o momento onde nós professores vamos avaliar o nosso aluno acerca do que ele sabe e do que ele não sabe. E a avaliação escolar, ela serve tanto para avaliarmos o aluno e para nós professores fazermos uma autoavaliação acerca do que nós estamos ensinando. Por que os nossos alunos não estão aprendendo? É por falta de interesse ou porque eu não estou sendo claro o suficiente na transmissão de conhecimento? Por que os nossos alunos não estão aprendendo? Será que eles estão com dificuldade do conteúdo e eu não estou utilizando metodologias e estratégias suficientemente boas para influenciar na aprendizagem desses alunos? A gente tem que se perguntar também, a gente tem que ter essa sensibilidade de avaliar e se autoavaliar, o que às vezes é muito difícil. Então a gente vai ter uma avaliação diagnóstica e uma avaliação formativa. Por que uma avaliação diagnóstica? A avaliação diagnóstica é aquela avaliação que a gente vai iniciar um período, né, um conhecimento, um conteúdo, para saber como é que está o nivelamento daquela turma. A avaliação formativa é aquela avaliação onde a gente vai descobrir o que os alunos sabem e não sabem, e se eles estão aprendendo ou não aprendendo. Por isso que é a avaliação formativa. E temos, por fim, a avaliação somativa, que a gente não vai fazer nesse momento. Que normalmente a avaliação somativa é aquela avaliação classificatória, onde o aluno vai receber uma nota, aprovação ou reprovação. Por isso somativa. Diagnóstica, através de uma análise observatória, verificar o desenvolvimento e participação dos alunos, assim como o desenvolvimento e interação no decorrer da atividade. Formativa, através de perguntas chaves problematizadoras, que são aquelas que a gente já trabalhou, encontradas na atividade 2, descobrir os possíveis conhecimentos aprendidos pelos alunos. Serão levados em conta a participação, a realização da atividade, a assiduidade, a atenção e o comportamento. Tudo isso vai ser levado em consideração. Então coloquei aqui meu referencial, tá certo? As referências bibliográficas, o vídeo que eu utilizei. Se você vai utilizar algum livro didático de educação física, você coloca aqui. Eu no momento não encontrei nenhum. Se você conhece algum livro de educação física, deixa aqui nos comentários, tá certo? Para me conhecer esse livro. Eu utilizei a Base Nacional Comum Curricular e também as DCRs, tá certo? Que é um documento que eu encontrei na internet, que é um documento que ajuda na produção do planejamento. E se você tiver um livro e não sabe como referenciar ele, você coloca dessa forma: sobrenome do autor, nome do autor, o nome do livro, a etapa de escolaridade, ensino fundamental anos finais, reforça o nome do autor, mais o nome aqui da editora ou do coautor, edição, estado e o ano. E se você achar ele na internet, você reforça aqui colocando onde você encontrou. No mais, esse é o nosso plano de aula. E se você tiver feito uma atividade extra, você coloca aqui, tá certo? Como anexo, ó, anexo da atividade. Você vai ter que adicionar aqui, tá certo? Para que um professor substituto, caso você falte, saiba o que trabalhar. E como você ficou comigo até o final desse vídeo, você vai receber um super bônus. E que bônus é esse? Existe uma teoria chamada de teoria das múltiplas aprendizagens de Hall Gardner. E também existe a teoria do ensino significativo de David Ausubel. Mas que teoria são essas? A teoria das múltiplas aprendizagens prega e afirma o seguinte: todos os alunos têm a capacidade de aprender, porém, todos aprendem de diferentes formas. Existem alunos que eles vão gostar mais dos números, mais que a matemática, mais das linguagens, de falar em público. Eles gostam de falar com as pessoas, de interagir com as pessoas, gostam das artes, gostam da música. E de diferentes outras inteligências que nós encontramos, que são 7 tipos de inteligência. Inclusive aqui no canal, eu já fiz um vídeo falando sobre as múltiplas aprendizagens, onde eu falei inteligência por inteligência, sobre o que era, como ensinar e como estudar com cada inteligência. Na aula de educação física, nós temos aqui falando sobre a inteligência corporal sinestésica. A exemplo, eu queria até criticar, problematizar acerca de um fato. Quem é que é o mais inteligente? O Neymar Júnior ou Albert Einstein? Então, qual a sua resposta? Deixa aqui nos comentários a sua resposta. Então, os dois são inteligentes e cientistas dentro da sua área. Neymar, ele tem a inteligência corporal sinestésica, porque ele domina o seu corpo e assim consegue ser um atleta de alta performance. Albert Einstein, por sua vez, ele tem uma inteligência lógico-matemática, por isso que ele é um físico renomado.
Então eu não posso comparar duas inteligências diferentes sobre a qual é a mais inteligente, porque ambos são inteligentes. Agora ambos possuem inteligências diferentes. E a gente tem que ter essa sensibilidade de identificar. Nas aulas de educação física, os nossos alunos eles vão desenvolver a inteligência corporal sinestésica. Inclusive, alguns dos nossos alunos vão ter essa inteligência com maior ênfase e quem sabe no futuro se tornar atleta, quando terminarem ali a educação básica. Por sua vez, nas aulas de educação física, nós desenvolvemos a inteligência interpessoal, que é a atividade onde os alunos vão aprender a trabalhar em grupo, a trabalhar em equipe, a desenvolver o espírito de liderança, a respeitar o outro, a participar ativamente, a ser autodidata, a ser proativo. Vamos desenvolver também a inteligência intrapessoal, que é a inteligência do autoquestionamento, de entender a si e contribuir com os outros a partir do meu pensamento crítico, a partir das minhas indagações e da resolução dos meus problemas, e assim poder habitar em sociedade. Quando a gente vem para o ensino significativo, a gente fala de ancoragem de conhecimento. Quando a gente vai contextualizar a apresentação de uma informação ou de um conhecimento escolar, a gente precisa ter a cautela e a sensibilidade de fazer com que o aluno venha entender esse conhecimento a partir da sua vivência, a partir da sua rotina cotidiana. Porque se nós vamos apresentar um conhecimento para o aluno e o aluno não consegue assimilar esse conhecimento na sua realidade profissional, para nada essa aprendizagem serve. É importante que o professor apresente esse conhecimento, o aluno perceba significado e ao perceber significado ele vai alcançar o quê? Relevância naquela informação. E quando se alcança relevância, se alcança a aprendizagem. Então acontece a ancoragem de conhecimento. Beleza? Espero que você tenha entendido, espero que eu possa ter colaborado com a sua formação, te ajudado nesse momento tão importante. Então, para mim saber se você gostou ou não desse vídeo, deixa aqui um comentário, deixa o seu like, deixa também aqui nos comentários dúvidas, perguntas, questionamentos e até mesmo temas para os próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever nesse canal para não perder nenhum conhecimento pedagógico. Até o próximo vídeo e valeu!